Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Na segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 23, da Obsessão. Obsessão simples, fascinação, subjugação, causas da obsessão, meios de a combater. A obsessão é insta no ser humano onde que ele estiver na Terra, e talvez em outros planos também. Mas a gente faz aqui uma reflexão para convidar os espíritos que obsediam. Param e refletem. Se vocês continuarem incentivando as pessoas a fazerem o mal, vocês serão solidários na hora de pagar a conta. A conta de quem obsedia é 100% compartilhada com quem foi obsediado. Então, se você obsediou alguém para matar, você também matou. Se você obsediou alguém para roubar, você também roubou. Então, eu convido a vocês, espíritos, que estejam nesse caminho, a fazer reflexão. Vale a pena? Agora, aqueles que induzem os seus protegidos para a luz, induzem seus protegidos para o bem, para fazer a caridade, receberão também os devidos valores do bem, da caridade, da solidariedade. O que é melhor fazer? Não é muito melhor seguir impulsionando para o bem, para a caridade, para a paz? Façamos essa reflexão e começamos a caminhar para a luz. Todos juntos, elaborando um trabalho milenar que Jesus espera que tenhamos coragem de fazer, construindo e realizando as bases do amor, as bases da paz. Vamos ao nosso estudo. Entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, cumpre-se coloque na primeira linha a obsessão. Isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Isso é muito importante que a gente entenda. Mas é só na prática do Espiritismo? Não. O problema que ele cita na prática do Espiritismo é que os espíritas, ao trabalharem a mediunidade, estarão sob o efeito de espíritos. Então, nós temos que ficar muito vigilantes para sabermos que, ao colocarmos em prática a mediunidade, estamos também criando sintonia com espíritos e nós devemos primar pela qualidade dos nossos sentimentos, de nossos pensamentos, das nossas ações, da nossa fala, para sintonizarmos com espíritos também que têm valores equivalentes. Se eu acho que devo trabalhar no bem, mas eu tenho inveja de quem está fazendo alguma coisa diferente da minha, eu já estou atraindo, sintonizando com aquilo que não devo. Portanto, lograr adquirir recursos para o bem, lograr fazer o bem, depende de um conjunto de fatores para que eu me proteja. Nós vamos ver isso no decorrer do estudo. Sempre o Kardec mostrando que a postura moral do médium é mais ou menos a postura moral dos espíritos que virão até ele. Muitas das vezes, o médium é ajudado por espírito de luz, mesmo ele estando numa situação difícil. Mas nós, encarnados, vemos naquela situação complexa, naquela situação difícil. Mas a espiritualidade está vendo que ele está realizando o possível para que as coisas aconteçam da melhor forma possível sob o império, o assédio, o ataque de espíritos levianos, zombeteiros, maus e cruéis, que fogem-lhe à força. E aí os bons vão lá carregando-o no colo. Enquanto nós queremos condenar, eles estão fazendo, graças a Deus, que o caminho errado dele é só isso aqui. Então nós temos que ter cuidado para não julgarmos, mas sim para ajudarmos a pessoa a crescer. A palavra é quase igual, né? Julgar, ajudar. Mas faz uma grande diferença na ação que nós estamos fazendo. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificando-se com o espírito deste, e o conduzem como se for a verdadeira criança. É importante que a gente entenda isso.
Os bons espíritos nos ajudam, nos impulsionam a fazer o bem. Os maus espíritos, às vezes, quando eles conseguem atingir a pessoa, eles o conduzem como se fosse uma criança. Manipulam, subjugam, impõem regras, e a pessoa segue aquilo ali naturalmente, como se estivesse fazendo um grande trabalho. É necessário que a gente tenha condições de pararmos para refletir, pararmos para buscar entender algo diferente. Pararmos para olhar para dentro de nosso coração e pensar assim: como eu estou agindo? De que forma essa minha ação influenciará no meu futuro? No futuro dessa existência e das próximas existências? Precisamos saber, refletir a grandeza de nossos atos. Ou refletir na grandeza de nossos atos, ou na inferioridade de nossos atos. Botar na balança e termos como parâmetro o quê? O Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo nos explica, bem explicadinhos, os aspectos éticos e morais do Evangelho de Jesus, para que a gente saiba se estamos seguindo um caminho verdadeiramente do bem. Prontos para fazermos essa grande reflexão, para iniciarmos essa grande caminhada? A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. Cada obsessão terá suas características. Cada grupo de espíritos obsessores também terão as suas características. Mas compete-nos a cada um de nós sabermos discernir para melhor atingir os objetivos superiores de nosso espírito. Trabalhemos, meus irmãos, para as realizações do amor e da paz. Trabalhemos para que o nosso sentimento seja aquele sentimento que nos conduz, que nos induza a estarmos em paz conosco mesmo. E para estarmos em paz conosco mesmo, precisamos aliviar a nossa consciência fazendo o bem e deixando de cometer o mal. Somente assim assumiremos uma posição melhor no mundo dos espíritos. A palavra obsessão, antes de passar à frente, volto de novo a repetir a mesma tecla. Espíritos que obsediam, reflitam. Não é muito melhor induzir ao bem do que ficar perdido, persistindo no mal? A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Em cada um desses aspectos aqui, nós temos que fazer uma grande reflexão. Na obsessão simples, o espírito pode ou não dominar a pessoa, mas não a leva a tomar atitudes muito complexas. Na fascinação, tudo que o espírito induz a pessoa a fazer, ela acha que é a melhor coisa do mundo. Que ele está certo, que ele está fazendo grandes realizações. Na subjugação, ele não tem mais como discernir. E normalmente é nessa fase que se leva para os hospícios. Então, no hospício, as pessoas estão lá por subjugação? Muitos, sim. Muitos, não. Mas já o foram. Ou seja, para a pessoa chegar naquele estado mental, ele passou antes por uma obsessão de subjugação. Entendamos que essa obsessão por subjugação pode lesar não só a estrutura psíquica, mas também física da pessoa. O nosso cérebro é um instrumento muito delicado. E ele pode sofrer vários danos se nós não soubermos vigiá-lo, protegê-lo. Tanto de nós mesmos, dos nossos próprios sentimentos infelizes, nossos sentimentos inferiores, das nossas posturas mentais infelizes, como também do assédio de comparsas, amigos, familiares, companheiros do passado. Mas eles não cresceram espiritualmente. Então eles são portadores de energias deletérias que, se aproximar de nós, causam-nos determinadas lesões, causam-nos determinadas situações que vêm a ferir, nos ferir.
É importante que saibamos aprender a crescer, aprender a valorizar a oportunidade de estarmos aqui, para sabermos realizar o melhor, para sabermos realizar as luzes do amor e da paz. Dá-se obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui ao seu malgrado nas comunicações que ele recebe, ou impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Kardec está colocando isso aqui, porque sempre a gente repete isso. Se você for ler o Organon da Arte de Curar de Samuel Hahnemann, você vai ver que ele está escrevendo sobre homeopatia, mas para quem está aprendendo a homeopatia, aprendendo a testar a homeopatia. Em muitos aspectos era assim. E aqui você vai ver Kardec também descrevendo a quem estava aprendendo a testar o mundo espiritual. E eu entendo que Kardec achou que os espíritos iam nos ajudar sempre. Passar, à medida que a gente sedimentasse aquelas informações, aqueles valores, eles nos trariam novas informações, novos valores, e os espíritas teriam consciência da responsabilidade desse intercâmbio, até que futuramente nós teríamos um amplo intercâmbio seguro de trocas de informações que nos levasse a estar num patamar tanto tecnológico quanto ético e moral melhor. Mas infelizmente não fizemos isso. Infelizmente nós nos perdemos, nós nos encantamos com os fenômenos mediúnicos, e aí é que entram as obsessões. Aí começamos a querer revelações maravilhosas, inflamos o nosso ego de orgulho e vaidade, e aí os espíritos têm uma técnica infalível de baixar o orgulho e a vaidade. Manda espíritos bem simplórios para dialogar com aquelas pessoas. Portanto, eram na hora de evocar os espíritos que vinham essas intercorrências, esses espíritos que eram a intercorrência deles mistificarem as informações. E muitas das vezes, os nossos mentores, os nossos protetores até deixam que esses espíritos que já estão mais afinizados conosco se aproximem e eles os impõem a transmitir o pensamento dos nossos protetores, dos nossos mentores, como um chante. Então, as casas espíritas que têm mentores espirituais com grandes conhecimentos técnicos, eles deixam que esses obsessores acompanhem o médium, mas eles e aconselham esses médiuns a fazerem bastante tarefa, bastante trabalho assistencial, trabalho caritativo, para que eles criem a devida sintonia com os mentores, e aí esses espíritos, naturalmente, eles vão entendendo que eles têm que fazer o bem. E esse trabalho pode demorar 1 mês, 1 ano, 10 anos, de acordo com o médium, com as suas predisposições íntimas, com a sua vontade de aprender, de crescer, com a sua vontade de se corrigir e, logicamente, com a tenacidade desses obsessores. Mas é importante a gente entender, que Kardec vai falar mais à frente, das técnicas para a gente se livrar da obsessão, mas nunca serão 100% eficazes. Sempre teremos a necessidade de nos aperfeiçoar para nos melhorarmos. Ninguém está obsediado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária. Do mesmo modo que, entre nós homens, os mais honestos podem ser enganados por velhacos. Então o médium recebeu 10 comunicações boas, mas uma foi ruim. Ele está obsediado? Não. Temos que entender isso, tá, gente? Tem pessoas que querem que o médium seja perfeito na casa espírita, mas nenhum de nós somos perfeitos. E nem Kardec disse que nós seremos perfeitos para trabalharmos na doutrina espírita. Mas deixou que nós podemos ser perfectíveis. Nós vamos tentar nos melhorar, tentar nos aprimorar para nos aproximarmos dos seres benfazejos que zelam e velam por nós. Assim como as pessoas honestas que trabalham no dia a dia podem ser enganados por velhacos. Os comerciantes, então, estão sempre expostos a esses velhacos. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsediado. Esse é um ponto que nós temos que entender. Todo dirigente mediúnico tem que entender. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito, do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua.
A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre a qual ele atua. Então o espírito está lá, a pessoa quer produzir um texto, no caso que eles estavam lá, e vem sempre aquele espírito. Outro detalhe, nas reuniões mediúnicas, vem sempre o mesmo espírito, ele fala de uma linguagem diferente, tenta despistar, mas é sempre o mesmo. Então, dentro desse processo que está sempre ali passando, tentando mascarar, mistificando as comunicações, precisa da observação do médium, do dirigente e dos familiares daquelas pessoas para que ele consiga se restabelecer, consiga se educar para patamares maiores de entendimento. Na obsessão simples, o médium, a gente grifou ali, o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso e este não se disfarça, de nenhuma forma dissimula suas más intenções e o seu propósito de contrariar. O médium sabe. Na simples ele sabe. Então, ele sabe, aí ele toma consciência que ele tem que se livrar daquele espírito. E nesse se livrar é uma palavra meio pesada, né? No caso, que tem que ajudar aquele espírito a se esclarecer, tem que ajudar aquele espírito a se melhorar. E para isso nós temos que nos melhorar. Se você, como médium, quer que o espírito melhore, você tem que se melhorar. Que na realidade tem uma certa sintonia, uma certa afinidade. Embora, se esse espírito foi um pai, um irmão, um amigo do passado, ele terá uma chance de se aproximar de você. Mas se você tem realmente predisposições novas, predisposições no bem, ele vai se aproximar, vai te induzir um pouquinho e depois ele vai buscar se afastar. O médium reconhece, sem dificuldade, e a felonia. E, como se mantém em guarda, raramente é enganado. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável, não tem outro inconveniente, além de opor obstáculo às comunicações que se deseja receber de espíritos sérios ou dos afeiçoados. Então, na obsessão simples, o médium tem condição de saber, não, para você eu não vou dar espaço, para você eu não vou dar comunicação, eu não vou escrever o que você quer. Mas, para os espíritos que querem e precisam passar informação, ele tem essa possibilidade de dar a passividade. Mas sempre esse espírito vai tentar colocar um obstáculo. Mas os bons espíritos não podem chegar de lá e tirar ele? Pega ele pelo pescoço, joga para fora da sala de mediúnica? A função, se tem obsessão, tem duas funções nessa situação. Educar o médium, dar experiência ao médium, educar o espírito, evangelizar o espírito. Portanto, não é feito um trabalho na força, na marra. É um trabalho de coração, de despertar de valores para que a pessoa, encarnada e desencarnada, cresçam, aperfeiçoem-se, melhorem-se. Pode incluir-se nesta categoria os casos de obsessão física, isto é, que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos, que fazem-se ouçam espontaneamente pancadas ou outros ruídos. Pelo que concerne a este fenômeno, consulte-se o capítulo das manifestações espontâneas. Então aqui nós vamos ver o quê? Que a manifestação é física. Ele vai manipular seus fluidos para produzir fenômenos físicos. É muito comum a gente estar conversando com alguém e o alarme do carro fica arma e desarma, arma e desarma. Na maioria das vezes ele só arma. E outras vezes ele desarma. Alguém já deve ter passado pela essa experiência. Para alguns é defeito do controle. Para outros é um caso evidente de um efeito físico simples, leve, suave, que apertar o controle remoto é mais brando. Não vou afirmar para um lado, não vou afirmar para o outro. É para nós fazermos uma reflexão. É possível? Se é possível, por que está acontecendo? Se está acontecendo, o que eu devo fazer para evitar? Porque qualquer ação de um espírito infeliz, um espírito inferior, deve ser evitada, deve ser fiscalizada,
para que ela não intervenha negativamente na nossa existência e nos nossos trabalhos. Até mesmo se você está fazendo atendimento a espíritos sofredores, você tem que estar vigilante para que você não caia dentro de determinados princípios que nós precisamos estabelecer como meta do nosso processo evolutivo, como meta da nossa caminhada para a luz. Entendamos a obsessão simples como aquela que nos incomoda, que nos atrapalha, que nos traz incômodo, mas ela não é de tudo tão perigosa quanto as outras que vamos estudar futuramente. E também não vamos ficar apavorados porque um dia fomos enganados. Vamos ficar vigilantes para que tenhamos sempre condições de produzir o melhor. Onde quer que estejamos, na casa espírita, na reunião mediúnica, nas nossas palestras do dia a dia, no bate-papo de cada dia, nas palestras de pessoa para pessoa, todos nós temos que estar muito vigilantes para não cairmos em certas armadilhas que existem, conforme a gente tem visto valorosos amigos nossos caírem. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que seu lar seja abençoado e iluminado, e as forças divinas vos impulsionem às grandes realizações da paz, da fraternidade e do amor. A fascinação tem consequências muito mais graves em uma ilusão produzida pela ação direta dos espíritos sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Então, o espírito, quando ele está afim de prejudicar a pessoa e consegue fasciná-la, ele vai paralisar o raciocínio dele para as coisas lógicas. Ele vai trazer informações abstratas, pueris, mas na frente vai falar até de utópicas. E nessas utopias, as pessoas acabam ficando fascinadas, porque o processo é de fascinação. Ele se acha o melhor, um grande missionário, e esquece dos compromissos que ele tem que fazer. Opa. O médium fascinado não acredita que o esteja enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega que o impede de ver o embuste e de compreender os abusos do que escreve. O absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. Então, nós precisamos compreender que existem determinados processos de obsessão que, no caso da fascinação, que a pessoa escreve um monte de coisas absurdas, levianas, sem nexo e utópicas, e ele acha aquilo uma grande mensagem, uma grande informação, algo surreal, ao passo que, quando vai ser avaliado pelos seus companheiros que não estão sob aquela influência, vê que o que está escrevendo está fora do padrão, fora daquilo que nós esperamos da doutrina espírita, ou das mensagens dos espíritos, que é a coerência com a realidade. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Fora erro acreditar que a esse gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Então, se a pessoa, quem é vulnerável a ser fascinado? Qualquer um. Não é só as pessoas simples e ignorantes, que às vezes são muito mais lúcidos. Depende de como o espírito se liga à pessoa e que tipo de espírito se liga à pessoa. E aí, depende da condição ética e moral que nós vamos sintonizar com esse ou com aquele, ou, de acordo com a condição ética e moral, que nós vamos criar vínculos com algum espírito que queira nos fascinar, ou nós vamos nos proteger daqueles espíritos que querem nos fascinar. Delas não se acham isentos nem os homens demais espíritos, os mais instruídos e os mais inteligentes sobre outros aspectos, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem. Então, quem está sofrendo essa influência negativa, quem está sofrendo as influências do mundo espiritual inferior, ele não quer entender. E pode ser que uma pessoa a mais inteligente possível,
pode ser qualquer que seja a condição da pessoa, ela vai ficar vulnerável a um ataque da fascinação de acordo com um conjunto de fatores inerentes ao espírito que quer fascinar, que quer obsediar, e à pessoa que está sendo alvo desse espírito ou que está sendo obsediada. Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com um cego. Então o espírito, quando ele fascina alguém, ele sai conduzindo a ele como alguém que está conduzindo um cego. E ele não quer ver. Ele aceita aquela situação. Ele se deixa levar por aquela situação de estar sendo fascinado. E pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fosse a única expressão da verdade. Ainda mais pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Então a fascinação, o médium começa a ir por caminhos muito perigosos, por caminhos que ele terá que fazer todo um processo de autoidentificação, de autoinvestigação, para ele não cair em perigosos processos dentro dessa fascinação, perigosos processos de se complicar e até mesmo perder a encarnação dele, de fazer coisas muito perigosas que irão lhe prejudicar amargamente. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Então, a obsessão simples, na época do Kardec, era aquela ali que toda vez que a pessoa queria passar uma comunicação, o espírito vinha e importunava. Já a fascinação, o espírito tem um caráter bem característico. Ele é zombeteiro, ele é hipócrita, ele é mentiroso, ele trapaceia. Ele usa uma série de artifícios para, dentro desses artifícios, ele conseguir passar para as pessoas, ou para o fascinado, ou para as pessoas que ele fascina junto, que ele é o tal, ele está acima de tudo. Na primeira, ou seja, na obsessão simples, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno, pela sua tenacidade e de quem aquela se impacienta por desembaraçar-se. Na segunda, a coisa é muito diversa. Então, na obsessão simples, ele vai conseguir sair daquela tenacidade, ele vai conseguir se desembaraçar, conforme já foi falado na parte da obsessão simples, não dando ouvido para aquela situação, deixando as coisas passar, não dá muita confiança. Se a pessoa se enfurecer, se irritar, ou se sentir prazer de ter aquelas companhias, aí as coisas se complicam. Para chegar até os fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar as mudanças e fazer-se acolhido, senão por meio da máscara que toma de um falso aspecto de virtude. Então, esse espírito que quer fascinar a pessoa, ele começa a agir de uma forma muito hipócrita, bem ardilosa. Aquele destro ali não é de direita, que ele é bem adestrado para fazer cada uma daquelas coisas se encaixarem dentro de um padrão que a pessoa vai aceitá-lo, para com isso ele fazer da pessoa, daquela pessoa escolhida, um fantoche, vamos dizer assim. E ele se compraz naquela situação. Ele se compraz naquela máscara. Os grandes termos, caridade, humildade, amor de Deus, lhe servem como que de carta de crédito. Porém, através de tudo isso, deixa passar sinais de inferioridade que só o fascinado é incapaz de perceber. Então, o que é passado para a pessoa, só aqueles fascinados não percebem, não se abrem para perceber. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem claro. Então, tanto o fascinador como o fascinado, eles não vão querer aquelas pessoas que conhecem a doutrina espírita.
E com as 2 ou 3 perguntas que a gente faz, já desarma aquele espírito. Daí, o consistir a sua tática, quase sempre, de inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que ele possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, fica certo de que tem sempre a razão. A razão está sempre com ele. Então, o que ele vai procurar fazer? Nessa parte que ele está fascinado, o fascinador está fascinando a pessoa e conseguindo deixar o médium fascinado, o que ele vai fazer? É fascinado, não é vacinado. Então, quando ele está ali fascinado, com aquelas situações, com aqueles textos, com aquelas teorias, ele tenta tirá-lo do meio onde as pessoas possam mostrar o equívoco dele, e a partir dali ele vai inspirar a pessoa cada vez mais a se afastar do grupo que possa alertá-lo do perigo. E com isso, a pessoa vai ficando cada vez mais fascinada, aí pode chegar até o ponto da subjugação, com o passar do tempo, e suas atitudes, aquilo que ele escreve, vai se tornando cada vez mais ridículo. Portanto, nós estamos aqui para buscarmos fazer um conjunto de ações, nós estamos aqui para promover um conjunto de explicações sobre a mediunidade, facilitando a você compreender como se defender, como se proteger daquilo que é o maior risco, que é o verdadeiro mal atual da humanidade, que é a obsessão. A obsessão, seja ela por fascinação, obsessão simples, complexa, ou a subjugação, é hoje o grande mal que assola a humanidade. E como as pessoas preferem cair nas teias do fascinado aqui de falar assim, não acredito nisso, aí ele entra em todo esse processo de se perder de si mesmo, de se complicar mais ainda ao longo de sua existência, ao longo da sua encarnação. Que Jesus te abençoe, te ilumine, te livre das obsessões, te dê luz suficiente para você enxergar com clareza o caminho que precisa seguir. Item 240, a subjugação. Aí nós já vimos a obsessão simples, a fascinação, agora a subjugação. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade, a vontade daquele que a sofre. E o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jogo. Aí normalmente são aqueles casos de alienação mental, ou melhor, pode chegar aos casos de alienação mental, onde a pessoa vai parar num hospício, no hospital psiquiátrico, ou fica aquele morto-vivo dopado de remédio a vida inteira, porque se ele ficar sem aquele remédio, as suas atitudes e ações são deploráveis e perigosas. E na subjugação nós temos que ter muito cuidado ao lidarmos com ela. Na fascinação, a pessoa pode usar da mentira, tentar enganar o outro, tentar tirar a pessoa do sério por uma série de fatores, com deboche, com ironia, mas ela tem ainda um limite da razão, que não agride o outro fisicamente, ou não põe em risco a integridade física do outro. Exceto se você estiver dirigindo, por exemplo, aí já é complicado. Mas na subjugação, a pessoa sai totalmente do prumo. Ela vai ficar à mercê de um espírito, ou um grupo de espíritos, e aqui traz graves lesões perispiríticas a essa pessoa. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções, muitas vezes, absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas. É como uma fascinação. Então, ali na questão moral, ele vai tomar uma série de atitudes, vai falar alguma coisa para alguém que não deveria falar, ou seja, ele vai estar sob uma influência bem desagradável, bem complexa de um espírito ou um grupo de espíritos, mas ainda está dentro de um certo limite. Vamos ver. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz-se o médio escrevente por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos,
Vimos alguns que a falta de pena ou lápis simulava escrever com o dedo, onde quer que se encontrasse, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. Conforme já disse, aqui fugiu do controle. O Kardec está deixando uma coisa mais simples. Ele está simulando escrever. E aqueles que ficam falando? Aqueles que ameaçam agredir as pessoas, que ofendem, que xingam. É tudo uma subjugação. É importante que a gente entenda isso. Quando leva-se as pessoas para as drogas, podemos dizer que no primeiro momento, quando leva para as drogas, é uma subjugação moral. Te induziu a usar a droga. A partir das lesões fisiopsíquicas das drogas, que cria a chamada dependência química, que é muito mais uma dependência psíquica do que química, no nosso modo de entender, aí já é uma subjugação corporal. Além da moral, ainda tem ali junto a corporal e mais as lesões fisiopsíquicas, que são mais complexas, pode até serem revertidas, mas elas são mais complexas. Vai às vezes mais longe. A subjugação corporal pode levar aos mais ridículos atos. Conhecemos um homem que não era jovem, nem belo e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma moça a cujo respeito nenhuma pretensão nutria e pedia-la em casamento. Então aqui já vai, as ações da pessoa já saem até do controle físico dela. Ela sai, ela chega ao ponto de, conforme ele colocou ali, se ajoelhar diante de alguém, pedir essa jovem em casamento, pessoa que ele não tem nem interesse, no mínimo interesse de casar-se com ela. A pessoa pode chegar para o outro, existem os casos de chegar e agredir, chegar e ofender. A gente passa às vezes por determinadas pessoas na rua em estado deplorável de obsessão, de subjugação, eles ficam xingando, falando palavrão, fazendo gestos obscenos. Tipicamente um caso de subjugação. Aí você fala, mas aquelas pessoas são doentes mentais. Tudo bem, mas estão subjugadas. E se tirar aquele espírito, provavelmente já está com tantas lesões que não vamos ter muita coisa a fazer. Então, cada situação é única, e a gente tem que ter o cuidado de fazer uma observação de cada vez, tomar uma ação de cada vez, ter o cuidado de não fazer determinadas afirmações para quem não entende aquilo que a gente entende, aquilo que a gente estuda. Ou seja, quando você está lidando com coisas abstratas, sobrenaturais, conforme as coisas espirituais, dependendo da pessoa, às vezes a melhor coisa que a gente faz é abster-se de comentar. Ficar em silêncio, ficar quieto. Agora, quando a pessoa vai dando brechas para que a gente consiga conversar, a gente vai poder explicar, a gente vai poder fazer as observações necessárias para que o outro possa entender o nosso ponto de vista, possa entender aquilo que nós estamos querendo explicar para ele. Outras vezes, sentia nas costas e nos jarretes uma pressão enérgica, o que o forçava, não obstante a resistência que ele opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e em presença da multidão. Extremamente constrangedora, né? Ainda bem que, graças a Deus, a gente não vê tantas pessoas numa situação assim mais. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações. Conforme já disse aqui, as pessoas que são taxadas de loucas, as pessoas que ficam na rua em condição, às vezes, bem caótica de apresentação física, elas estão sob uma subjugação. Cada uma no seu patamar, cada uma no seu nível. A fascinação, então, ali, muitas das vezes é muito grande, mas a gente tem que lembrar que nem sempre a gente vai poder ajudar como gostaríamos, mas podemos ajudar fazendo uma prece, fazendo uma oração, conversando com essas pessoas, quando é possível e seguro, porque nem sempre você vai poder se aproximar de uma pessoa sob forte ação de espíritos na rua e conversar com ele. Mas as orações você pode fazer, principalmente na casa espírita, quando você estiver lá, lembrar dele, mentalizá-lo, fazer oração para aquela pessoa, vai ajudá-lo. Porquanto,
Estamos, porém, convencidos de que absolutamente não o era, porquanto tinha consciência plena do ridículo do que fazia contra a sua vontade, e com isso sofria horrivelmente. Então Kardec entendia que ele não era louco, porque ele tinha consciência de que ele era ridículo, e ele sofria com aquelas situações, mas ele não conseguia opor sua força, por mais que ele tentasse resistir. A força do espírito era tão grande que subjugava naquela condição. Portanto, a gente vai deparar com muitas situações onde que o médium pode passar por determinados constrangimentos, por determinadas situações delicadas, e o que nos compete fazer? Ajudar com oração. Dentro da casa espírita podemos dar passe, que aí os auxílios vão chegando, a ajuda vai acontecendo, e nós vamos poder trabalhar com mais segurança e sermos úteis à seara do bem. Como vocês estão vendo, o livro dos médiuns traz para nós um conjunto de informações extremamente valioso para que nós informações extremamente valiosas para que possamos auxiliar primeiramente a nós mesmos, aos espíritos que nos protegem e aquelas pessoas que nos procuram. Fique com Deus, fique com Jesus, que os bons espíritos possam te proteger, te intuir e que você possa entender bem essa ferramenta chamada o livro dos médiuns, que é uma grande ferramenta de auxílio àqueles que sofrem. Muita paz. Que Jesus abençoe. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria, para nós, sinônimo da subjugação. Então Kardec procura esclarecer que a possessão é uma coisa bem mais complexa. E às vezes a gente fala assim, fulano está possesso de raiva, né? Então, não está errado de tudo, mas nós temos que entender que a subjugação vai mostrar que a pessoa ainda tem uma vontade ativa, ela ainda entende aquilo que está errado. E aí a gente precisa de compreender isso. Por dois motivos deixamos de adotar esse termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Então esses espíritos que atacam as pessoas, que no caso eles subjugam a pessoa, faz a pessoa passar por momentos de grande constrangimento, de muito sofrimento, é uma situação que é passageira. Esse espírito poderá se melhorar, ele poderá ser ajudado, desde que tenha pessoas dispostas a compreender a sua dor, compreender as suas dificuldades e levar até ele o lenitivo da oração, das palavras consoladoras, fazendo com que ele possa compreender a responsabilidade que ele tem frente às leis divinas, frente a si mesmo e frente ao seu futuro. Segundo, porque implica, igualmente, a ideia de apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. Tá, mas nesse constrangimento, nesse caso que está sendo mostrado, que mostrou ali do rapaz chegar a se ajoelhar, falar palavras que não gostaria de falar, beijar o chão e coisas semelhantes, ele está perdendo o controle do corpo dele. Está perdendo. Então é uma subjugação muito forte. Ele precisa de uma ajuda externa para se melhorar. Ele não vai conseguir sair daquela situação porque ele quer, porque ele vai ter força interna para sair. Lógico que algumas pessoas conseguem, mas em alguns casos, e infelizmente a grande maioria, ele não vai conseguir. Ele vai precisar da ajuda externa. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar do termo, há somente obsediados, subjugados e fascinados. O problema é que, muitas das vezes, dentro desse conjunto de situações que o Kardec sabiamente traz para nós, é essa subjugação, quando ela é muito perfeita, quando ela é muito forte, a pessoa não vai conseguir sair dela sozinha, assim também como a fascinação, dificilmente a pessoa sairá sozinha. Ele precisará da ajuda externa.
Já na subjugação fica muito fácil, fica muito evidente que a pessoa está passando por essa influência negativa de algum espírito. Na fascinação, você tem que perceber muito, você tem que conhecer bastante para saber que a pessoa está fascinada. Então, e a obsessão, dependendo da situação, algumas pessoas percebem, outras não. Agora, nós também temos que ter cuidado para não achar que todo médium está obsediado, achar que todo médium está fascinado, que todo médium está subjugado. Nós temos que ter o devido bom senso. O médium, quando ele chega para uma reunião mediúnica, quando ele está começando a desabrochar da sua reunião mediúnica, da sua mediunidade, nós temos que lembrar, conforme diz Viana de Carvalho no livro Médiuns e Mediunidade, Médiuns, o livro chama-se Médiuns e Mediunidade, é Viana de Carvalho pelo médium Divaldo Pereira Franco. Então ele fala que, assim como um mergulhador, ele tem que aprender a usar aquele escafandro, que nem sempre é muito confortável, começa a treinar em águas mais rasas, até ir descendo para as maiores profundidades, o médium também vai sofrer a mesma coisa que esse mergulhador. Ele vai ter que se adaptar naquele momento, ele vai ter que se adaptar àquelas reações, vai ter que se adaptar àquelas reuniões, e o mais importante, ele tem que saber se preservar para que só no dia aconteça. Não pode acontecer as manifestações a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer momento. Só nos momentos certos aconteçam. Por isso que a gente tem que estar sempre estudando, sempre aperfeiçoando, trocando ideias, trocando informação. E se o médium não estiver conseguindo conter-se em outros momentos, deixando da passividade, a gente tem que procurar entender primeiro. Ele está com a vontade fraca, está meio gostando da situação? Ou a ação daquele espírito é um espírito mau que faz aquilo ali por maldade mesmo e quer fazer aquilo ali em qualquer momento. Aí, essa é a chave da inteligência que o médium tem que ter, da inteligência que as pessoas que trabalham com ele têm que ter para que não se deixem levar por ideias fantasiosas e às vezes acaba perdendo um médium importante dentro do trabalho porque quer taxar tudo como obsessão. Então vamos devagar e achar que o médium tem que chegar pronto, que a obsessão realmente vai taxar como obsessão e é uma obsessão, mas a questão é, o médium não está pronto, ele está ainda em aprendizado, está se autoelaborando a sua mediunidade. Então ele precisa de ser ajudado, precisa de ser amparado, precisa de ser socorrido, através das nossas orações, dando-lhe o braço forte, às vezes para ampará-lo em alguns momentos, braço forte no sentido ético, no sentido moral, no sentido de conversar com a pessoa, ouvir o desabafo da pessoa, que muitas das vezes vai estar sob a influência do espírito, e podermos então com isso fazer com que aquele médium se torne um grande trabalhador no futuro. Mas lembrar que todo médium vai chegar na mediúnica com os seus tormentos e as suas dificuldades, porque ele está treinando a mediunidade. E logicamente que ao chegar na mediúnica, ele não tem toda a capacidade de uma pessoa que está lá treinada. Portanto, a gente viu nos capítulos anteriores do Livro dos Médiuns que o médium não está pronto. Então ele vai passar pelo seu processo de aprendizado até que ele esteja perfeitamente pronto e apto para o trabalho. Nessa fase, a equipe tem que ter muito carinho, muita atenção, muito evangelho no coração para ajudar essas pessoas, amparar esses médiuns e fazer com que eles possam se tornar os grandes trabalhadores do futuro. Senão a gente perde ele. Entenderam? Vamos ter bom senso. Vamos parar para refletir, vamos pegar, vamos comparar os fatos, vamos ler o Livro dos Médiuns, vamos entender todas as dificuldades do médium, vamos entender todas as dificuldades do início da mediunidade e, acima de tudo, vamos ser amigos, companheiros e irmãos. Nós temos um estudo, que está aí no YouTube, você procura Gelson, Médiuns Iniciantes, tem várias dicas para a pessoa entender o que é a doutrina espírita. Nós vamos fazer outro para futuramente, mostrando as dificuldades da mediunidade iniciante, para que as pessoas também comecem a entender como que vão lidar com a mediunidade, como vão lidar com o médium iniciante e com o médium treinado também, dependendo da situação, como que a gente vai lidar com ele. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes. Aí, gente, quando ele fala dos escolhos, é o grande perigo da mediunidade é a obsessão. E vai existir vários níveis de obsessão.
E hoje, muitos colegas nossos de trabalho, como companheiros da doutrina espírita, nos alertam para uma obsessão simples. Aliás, ela é simplérrima. A pessoa fala, está indo para o trabalho, fala mediúnico, fala assim, mas por que eu estou indo para esse trabalho? Para que eu vou lá? Ah, eu acho que eu vou mistificar se eu for receber essa mensagem. O próprio médium começa a pensar assim. Outro momento, ele fala assim, mas para que eu vou lá no centro espírita? Eu vou ficar em casa aqui hoje descansando. Vou deitar e vou descansar. Então, e aí ele começa a fazer uma série de postergações para não ir. E chega um momento que ele some mesmo da mediúnica. E acha que sumir da mediúnica é melhor do que ele estar lá. Isso é muito delicado, isso é muito complexo. E nós precisamos entender que, devido a todas as nuances mais complexas, até as mais simples da obsessão, são várias nuances que existem, são vários níveis de obsessão, são vários níveis de fascinação, e até mesmo a subjugação também tem vários níveis. Nós precisamos ser mais amigos, sermos mais unidos e colaboradores um com o outro, através da oração. Oremos uns pelos outros, orem aí por mim, que eu preciso. Gravar tudo isso aqui exige da gente algumas responsabilidades, exige da gente bastante vigilância para não sair alguma informação que as pessoas não gostam, mesmo assim ainda sai algumas que as pessoas não gostam. Por isso mesmo, não serão demais todos os esforços que se empreguem para combatê-la, porquanto, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. É outro detalhe que nós temos que prestar atenção. Temos que estar atento nessa questão, que essa obsessão ela vai trazer o obstáculo. Aí, às vezes, o médium tem aquela disciplina de todo dia, todos os dias, naquela hora, naquele momento, ele está lá para receber a mensagem. Ou melhor, normalmente é um dia na semana, naquele mesmo horário, ele está lá para receber a mensagem e começa a fazer um monte de coisa, inventa um monte de coisa e fazer a mensagem mesmo, receber a mensagem mesmo, ele não recebe. Ele esquece de fazer, esquece daquele compromisso. Então, mais um motivo para que as pessoas fiquem atentas, mais um motivo para que as pessoas foquem e ajam com prudência, com respeito. Olhem para como você está agindo. Olhe de que forma você está se comportando frente àquilo que você se propõe a fazer. E tome as suas ações com segurança, com responsabilidade, com amor por aquilo que você se propõe a fazer. Trabalhar na doutrina espírita é um ato de trabalhar com muito amor, com muita responsabilidade, com muita dedicação. Ah, se eu não for para a mediúnica, eu vou ficar obsediado. No início, a gente pode até pensar assim, mas agora eu tenho que pensar, eu vou para a mediúnica que eu sou um colaborador de Jesus. É importante que eu esteja lá porque eu sou um colaborador do bem. Aí nós estamos indo com consciência de responsabilidade, com sentimento de bondade, com sentimento de amor por aquilo que nós estamos fazendo. E só esse fato já começa a quebrar várias barreiras que possam acarretar uma obsessão. Agora, se eu falei, eu tenho que ir para a mediúnica hoje é véspera da mediúnica, eu tenho que fazer a minha dieta, então está sendo pesado para você. Você não está fazendo isso com amor. Nós precisamos fazer com amor. Precisamos fazer com o coração aberto às grandes realizações ou às realizações do bem e da fraternidade. A obsessão de qualquer grau, sendo sempre feito de um constrangimento, e este não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, segue-se que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e nenhuma confiança merece. E aí? Entendeu? Se o médium tiver qualquer nível de influenciação obsessiva, se ele tem qualquer constrangimento a ter que fazer isso ou aquilo, não é um bom espírito que faz, que está sugerindo, que está pedindo para ele fazer. Mas é alguém movido por outras intenções escusas, está impondo a ele. E nesse período, todas as suas comunicações são suspeitas. E às vezes até não merece confiança. Mas aí, conforme eu já falei em estudos anteriores, nós temos que ter cuidado que às vezes o obsediado é quem está observando. E nem sempre aqueles espíritos feios, estranhos que alguns videntes veem perto do médium são aqueles que o influenciam mentalmente, aqueles que passam as mensagens. Também temos isso.
Tem aqueles espíritos que estão ali para perturbar, mas não tem brecha mental com ele. A sintonia mental desse médium está acima daqueles espíritos que estão em volta dele ali, tentando induzi-lo a algumas coisas erradas. É outro fator importante. Uma coisa que é importante, gente. Um espírito chega para o médium e fala assim, pela intuição, pela inspiração, ou até mesmo pela clarividência, pela audiência, pela psicografia, psicofania de outro, de alguma forma, chega e fala, olha, eu preciso que você faça a visita àquele lar de crianças com deficiência mental, uma vez por semana, e faça a visita aos lares, pelo menos um lar por semana, frequente uma reunião pública por semana, e esteja na reunião mediúnica uma vez por semana, pelo menos. Esse espírito é bom ou é ruim? Vocês fazendo isso, nós sempre estaremos para protegê-los. Mas é importante que entenda que o Livro dos Médiuns é um roteiro, onde a caridade é um dos componentes do roteiro. O outro é vigilância, oração, pensamentos elevados, sentimentos mais compatíveis com os padrões cristãos. Então tudo isso vai estar embutido na conduta do médium. Nós conseguimos fazer isso 24 horas por dia? Não. Então corremos o risco, sim, de cair em algum momento na obsessão. Mas os nossos amigos espirituais estarão sempre nos protegendo dentro da medida que é possível para eles nos proteger. Aí vem a seguinte posição. Você está no trânsito, lá dirigindo, o cara te dá uma fechada e você quer que ele vá para o inferno. Você saiu da sintonia naquele momento, abriu uma brecha perigosa para ser acessado por espíritos perigosos, maus, mentirosos e hipócritas. Naquele momento, a pessoa te dá uma fechada, fala assim, vai com Deus. Porque você não sabe o que aquele infeliz está passando naquele momento. Ele pode ser apenas um indisciplinado, estressadinho, mas ele pode estar passando por grandes dificuldades. Se você fala para ele ir para o inferno, você está fazendo uma maldição, você vai receber uma carga de energias negativa. Então você fala, vai com Deus, que Deus te abençoe, te ilumine, que os bons espíritos te acalmem. Treine, isso é treino. Entrou no trânsito, você não tem direito de xingar ninguém. Entrou no trânsito, você não tem direito de estar ofendendo os outros. Você tem que fazer de tudo possível para mandar boas energias mentais, bons pensamentos para aquelas pessoas que ainda não treinaram a regra da boa conduta dentro da sociedade. Ou por algum momento estão fora do ponto de calma deles ali naquela hora. Para que você continue fazendo os trabalhos de autodesobsessão. E também tratar a obsessão do outro, porque senão que você abençoa, você já manda um fulcro de energia de luz. Aí você se protege também com a luz. Se você manda um fulcro de energias negativas, você fica desprotegido porque você abre o campo para receber energias negativas. É treino. Fazer o bom é treino. Fazer o bem é treino. Pense sempre nisso. Lembre-se sempre disso. É um esforço que nós temos que fazer. Nosso amigo Nikolai, com toda a diplomacia soviética que ele gosta de colocar, ele fala assim, saiu de casa, você vai pegar o trânsito, lembre-se, você pode tomar até 5 fechadas. Eu falei, mas por que 5 fechadas hoje? Você já sabe que eu vou tomar todas essas fechadas? Eu falei, não, só estou te preparando. Se eu falo que você pode tomar até 5 fechadas, então até a quinta você não xingue em hipótese alguma. Você já está preparado para chegar. Vai com Deus, que Deus te abençoe, que os bons espíritos te ilumine. Não quero ver você xingando no trânsito porque tomou fechada. Aí a gente respira fundo, às vezes dá um sorriso e fala assim, eu tenho que me preparar. E interessante, desde que eu passei a fazer esse exercício, o número de fechadas que a gente toma são mínimos. Então, a gente tem que estar sempre atento nisso, tem que estar sempre vigilante com relação a isso, para que a gente siga em paz na nossa vida e que a espiritualidade amiga também esteja em paz conosco e tendo acesso à nossa mente para nos intuir nesses momentos. Se nelas alguma coisa de bom se encontrar, guarde-se isso e rejeite-se tudo que for simplesmente duvidoso. O Kardec tinha esse cuidado que todas as comunicações duvidosas deveriam ser preservadas, guardadas, protegidas e
estudadas para ver se elas tinham alguma coisa de verdade, alguma coisa de concreto naquela situação. Por isso que o Livro dos Médiuns ficou tão puro, tão enxuto de informações, que hoje algumas pessoas ficam loucas para colocar essas outras informações que existem dentro de outros segmentos religiosos dentro do Livro dos Médiuns, mas não cabe no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns tem que manter a pureza daquilo que Kardec trouxe para nós. Quem quiser criar alguma coisa paralela, a responsabilidade é dele. Falando de obsessão, é uma coisa bastante complexa às vezes. A gente estava falando da nossa necessidade de oração, de vigilância, e aí a gente prestou atenção que estava aqui em cima estava capítulo 20, não 23. Então os primeiros slides vão estar com esse pequeno defeito. A gente agora corrigiu, a gente agora viu. E uma coisa importante, no momento que a gente chega e fala que a gente precisa da oração, que a gente precisa da ajuda do outro, a ajuda vem sem que a gente perceba. Certamente, no momento que eu estou gravando, vocês que nos assistem não estavam assistindo. Mas quando a gente se abre a pedir ajuda, a ajuda vem de alguma forma, eu pude perceber que estava errado. Isso é muito importante. Assim como a gente relata no Médiuns Iniciantes, já relatamos em outros estudos que nós fizemos, principalmente num seminário sobre mediunidade, a gente relata que os espíritos sempre pedem que a gente relata a conversa que eu tive com o meu amigo Rios, quando ele chega para mim de um jeito bem jovial e fala: olha, você está vendo espíritos, você está vendo isso, vendo aquilo, você já leu os Médiuns? Ah, já deu uma lidinha? Uma lidinha ou um estudo? Eu vou conversar com o meu velho sobre isso. O meu velho era o pai dele. Ele depois, chegou no dia seguinte, ele falou que o pai dele ia conversar na reunião mediúnica. E aí, trouxe para mim no terceiro dia, de grande expectativa, a informação. A informação que eu lesse o capítulo 14, 15, 16 do Livro dos Médiuns. E ao pegar esse capítulo, que são resumos dos tipos de mediunidade que existem, a gente vem, então, conseguindo trazer essas informações, obter as informações necessárias à nossa segurança, ao nosso entendimento da doutrina espírita. E é de grande importância para nós ter esse entendimento, ter esta percepção das situações, dos fatos e de cada situação dessa, de cada momento desse, para que a gente entenda que eu tenho que fazer o melhor pelo outro. Então, nós temos que procurar fazer o melhor uns pelos outros. E para fazermos o melhor uns pelos outros, nós médiuns precisamos estar atentos para recebermos ajuda daqueles mais experientes. Estamos atentos para saber receber as críticas positivas, negativas, egoístas e hipócritas, seja quais forem, nós temos que estar dispostos a recebê-las. Temos que estar dispostos a vir as críticas mais estranhas para cima da gente. E aí, cada momento, em cada uma delas, nós teremos que saber qual comportamento nós vamos ter, qual atitude nós vamos tomar. Se a gente ficar todo bonzinho, isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, aí vai ter um problema. Aí as pessoas começam até mesmo desvirtuar a nossa mediunidade. E se a gente para e observa, não, essa pessoa falou isso, mas ele está equivocado. Por que eu estou errado? Sempre eu vou estar errado? Então, é isso que nós temos que saber. É uma questão que todos nós temos que aprender a olhar para dentro de nós, para o conjunto que está em torno de nós, sempre com um olhar crítico. E temos aquela pessoa que a gente fala assim: olha, dá para você me ajudar? Nós temos que ter essa pessoa de confiança. Precisamos de ter essa pessoa de confiança. Porque a obsessão, quanto mais a gente se isola, mais perigosa ela fica. Algumas pessoas podem se isolar e não ter tanto perigo, porque ele tem uma proteção superior, ele tem uma sintonia superior, mas não são todos. E a maioria, praticamente todos nós, sempre precisaremos desse amparo, desse apoio, desse ombro amigo, dessa pessoa que está ali por perto da gente para nos dar suporte. Graças a Deus, no início, quando comecei a ter as percepções psíquicas, que hoje não são tão abundantes como eram antes, são bem controladas pelos espíritos que nos dirigem. Eu tive pessoas amigos muito verdadeiros, pessoas que eu podia confiar ao meu lado, que me ampararam, que me deram ajuda, que me deram suporte. E é importante que nós saibamos dar suporte para aqueles que estão desabrochando a mediunidade. Nada de falar isso é coisa da sua cabeça, isso aí não vai resolver o problema.
vamos ter cuidado para não tomarmos esse tipo de atitude, não tomarmos esse tipo de ação. Reconhece-se a obsessão pelas seguintes características: persistência de um espírito em se comunicar bom ou mau grado pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos o façam. É só aquele espírito que vai passar a comunicação? Ah, mas e quando é o mentor da reunião? No mentor da reunião, no final da reunião ou no início da reunião, ele vai passar a comunicação que vai nortear a reunião ou vai dar um alô para como que foi a reunião. Ótimo. Então, ele vai ter, naquele momento, aquele espírito vai se comunicar pelo médium que ele tem mais afinidade. Isso é importante nós entendermos. Tem médiuns que têm mais afinidade com o mentor, e mesmo que ele dê outras comunicações, elas não são tão boas quanto aquela que ele tem com o espírito que é o mentor do trabalho dele. Temos que respeitar. Ah, então é obsessão, ele não é mentor. Ele não é um mentor, ele não é... Vamos com calma. Aqui está falando dos espíritos que atacam para fazer aquilo ali, independente de qualquer outra situação, opondo-se que outros façam. Mas o médium está lá na mediúnica, está no vibracional, está no esclarecimento, e chega no final, ele dá a comunicação do mentor, tá certo? Então ele não está sob obsessão. Ele já fez o trabalho dele, ele vai passar a mensagem do mentor. É uma situação. Agora, se ele ficar a reunião toda, só aquele espírito falando igual um papagaio, aí já vai para obsessão simples, complexa, fascinação, subjugação, vai complicando. À medida que vai dando asas, vai complicando. Ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Então, às vezes o médium é muito inteligente, tem muito conhecimento, e isso aqui acontece muito hoje em dia quando as pessoas começam a dar explicação sobre a vida de Jesus. Vamos com calma, vamos aprender primeiro a praticar o que Jesus fez, depois o que ele ensinou pra gente, depois a gente vai procurar saber como foi a vida dele. No momento, vamos nos ater ao que os apóstolos trouxeram, aquilo que ele permitiu que os apóstolos colocassem para nós nos evangelhos, para que a gente entenda quem foi Jesus. Saiu dali? Está fora da lógica? Vamos deixar para depois? Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. É outra situação complexa, principalmente as chamadas previsões, a dizer fulano foi Beltrano. Então nós temos que ter muito cuidado. E outra coisa perigosa, fazer previsões dos momentos políticos, momentos do futebol, esses momentozinhos assim, que tá todo mundo empolgado como que vai ser, e a pessoa querer fazer prognósticos. A gente tem que ter cuidado. Mesmo que particularmente você tenha um amigo ou outro que você vai falar em particular, sem estar gravando, a sua opinião daquela situação, mas é a sua opinião. Não coloque os espíritos falando que fulano é honesto, que fulano é desonesto, não, porque nem sempre vai ser. Além do mais, nós temos aqui, se você procurar pela mídia A, que tem tendências americanistas, ou a mídia B, que tem tendências mais soviéticas ou chinesas, né? Nós vamos ter 30%, 40% da verdade. Os outros 60%, 70%, nós não vamos ter acesso a essa verdade. Só quando estivermos no plano espiritual. Porque as notícias são manipuladas de acordo com quem a produz. Algumas coisas vão vir para a gente, sim, com um conjunto de dados, com um conjunto de informação, que até transcenda esses 40%, chega a 60%, por exemplo, de informação. Mas vai faltar dados ali ainda para complementar todas aquelas notícias. Então, vamos nos contentar de ver aquilo ali com reserva, de ler com reserva e de não se expor ao público com assuntos que fogem da nossa alçada. Porque aí a gente cai nessa situação ali, correndo o risco de falar coisas falsas ou absurdas que nunca vai acontecer, falharmos feiamente na hora que dizer fulano vai ganhar e não ganha, qual tal time vai ser campeão e não é. Então vamos ter bom senso para não cair nessas fascinações assim, que espírito para dar pitaco nisso aí não vai faltar.
Confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam. Então, às vezes, os espíritos fazem alguns determinados elogios ao médium. Mas por que eles fazem? Para o médium se sentir mais... se entregar com mais facilidade. Agora, qual o tipo de elogio que o espírito está fazendo? Você é o melhor médium do mundo, você sabe muito, você sabe tudo? Ou ele fala, bom, posso confiar que você está bastante vigilante. Vamos ter cuidado com o elogio do espírito para o médium. E quando outros médios elogiam aquele médium, vamos ter mais cuidado ainda. Vamos fazer um exercício de autoimunidade ao elogio. Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Fulano faz determinadas críticas que eu não quero ouvir essas críticas porque eu acho que eu sou muito bom, porque eu acho que eu vou acertar, porque meu mentor disse que isso aqui é melhor, que aquilo lá é melhor, que o melhor caminho a seguir é esse ou aquele. Então vou fugir do Joãozinho, porque o Joãozinho me puxa a orelha. Médium, cuidado. Saibam ouvir críticas. Pondere sobre as críticas, mesmo que elas sejam ruins, que não vai se confirmar, mas pondere. Tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. Olha, as comunicações que nós recebemos não vai ser perfeita. Não vão ser puras, vão ter sempre um conteúdo nosso e vai ter sempre um conteúdo do Espírito que está passando para a gente. Sempre vai ser assim. E a perfeição desse conjunto de dados para que nós sejamos mais fiéis possíveis àquilo que o Espírito está passando, a mensagem não é nossa, é do Espírito. Então, se você achar, tomar a mal as críticas que recebe sobre aquilo que está sendo passado ali, é um pouco estranho, porque você tem que entender que aquela mensagem é uma mensagem que não é de caráter geral, é para a equipe que está dentro da reunião mediúnica. E é bom que eles avaliem e coloquem para nós. Essa é boa, essa mensagem foi boa, foi uma mensagem bonita, proveitosa. Essa não foi, essa a gente tem que ter cuidado. Isso a gente tem que estar sempre de coração aberto para aquilo que vem, se é elogio ou se não é um elogio. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. Então o médium tem que estar sempre vigilante para não cair nessa tentação de estar toda hora precisando de escrever, precisando de gravar alguma coisa que hoje está na moda gravar. Então vamos ter esse cuidado. Constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir, a falar a seu mau grado. Se o médium fosse sagitariano, então, né? Aí que fala e depois, falei. Então nós temos que prestar atenção nessa questão. Porque às vezes nem é o constrangimento da pessoa que o espírito impõe ao médium. O médium não tem vigilância o suficiente. Às vezes ele não tem muita simpatia com a pessoa que ele vai se dirigir, aí já quer dar uma espetadinha a mais. Então são conjunto de situações, conjunto de dados, conjunto de informações que nós temos que nos ater a observar e agir com mais segurança, com mais prudência e com mais senso de observação. Rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou objeto. Aqui vem uma coisa importante que a gente tem que observar. Veja bem o que ele está dizendo ali. Rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou objeto. Então, onde o médium está, tem alguma encrenca. Onde o médium passa, tem alguma encrenca. Ele tem ferrenhos inimigos no plano espiritual. Não consegue atingir a ele, mas atinge quem está por perto dele. E aí a culpa de quem? Quem está por perto tem que ficar vigilante. Por isso que eu falo, nós temos que trabalhar em equipe. A equipe mediúnica. O grupo de pessoas que está ali trabalhando mediunicamente. Esse grupo tem que estar atento para agir com segurança, se protegendo, todos nós, nos fortalecendo com a vigilância e com a oração e com a caridade. Se a equipe mediúnica faz caridade, se a equipe mediúnica ora, se a equipe mediúnica vigia, vai começar a atenuar, esses adversários vão vir para as comunicações, vão ser esclarecidos, vão ser alertados dos perigos
e vão caminhar em paz. Então, como a gente vê, existe todo um conjunto de informações para nós espíritas, para nós médiuns, que nós devemos tomar, que nós devemos agir para nos proteger da ação dos nossos inimigos, para nós nos protegermos da ação de espíritos malfazejos que querem nos prejudicar. A responsabilidade é nossa, a caminhada é nossa e os frutos que vão colher também somos nós. Esse trabalho tem que ser bem elaborado, bem colocado, para que o amanhã seja repleto de bênçãos para todos nós. É para todos nós, não é só para o médium que está ali, não. É a equipe que está lá junto com ele. Todos vão estar se ajudando mutuamente. E, logicamente, todo mundo sabe o seu potencial, sabe suas possibilidades, sabe até onde pode ir. E se vão ou não. Diante do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é lastimável o ser-se médium. Não é a faculdade mediúnica que a provoca? Numa palavra, não constitui isso uma prova de inconveniência das comunicações espíritas? Fácil se nos apresenta a resposta e pedimos que a meditem cuidadosamente. E agora? É um médium? É a mediunidade o perigo? É ser médium que é o perigo? Aí a gente tem que lembrar que lá no Livro dos Espíritos, quando é perguntado se os espíritos influenciam nossa vida, é dito que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Portanto, eles nos influenciam muito mais do que imaginamos. Por isso, a mediunidade tem que ser muito bem cuidada. É aquela pérola rara que você tem em mãos, e o que a equipe tem em mãos, que todos têm que cuidar-se uns dos outros, e principalmente o próprio médium consigo mesmo, os familiares do médium, por bom senso, por exercício cristão, eles têm que se tornar aliados do médium, colaboradores do médium, para que ele se fortaleça cada vez mais a ser um bom médium. Essa parte dos familiares é uma das mais difíceis. Não foram os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram haja espíritas e médiuns. A resposta ainda não trouxe para nós aquilo que a gente está esperando. Mas, primeiramente, é importante que a gente entender que não foram os espíritas e os médiuns que criaram os espíritos e a doutrina espírita que criaram a mediunidade. Não. O que ocorreu foi alguém descobriu que existia mediunidade. Alguém descobriu que existia espírito influenciando a nossa vida. Alguém descobriu que os espíritos manipulavam os seres humanos e manipulam. Alguém descobriu que existe mecanismos para identificar essas manipulações, essas manobras dos espíritos. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, é claro que há espíritos desde que quando há homens. Porque é o seguinte, desde todos os tempos elas exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. Então, os espíritos sempre agiram sobre os seres humanos, sempre envolveram os seres humanos de acordo com seus sentimentos, com seus pensamentos, com as suas emoções, com as suas reações mentais, com as suas características psíquicas. Os espíritos sempre influenciaram as pessoas. A diferença é que agora, com a doutrina espírita, nós sabemos que a gente pode evitar as influências perniciosas. A gente pode fiscalizar para que as influências perniciosas não nos atinjam. Nós podemos tomar atitudes para evitar situações delicadas, complicadas. A faculdade mediúnica não lhes é mais do que um meio de se manifestarem. Então, a faculdade mediúnica é simplesmente um meio dos espíritos falarem assim, estamos aqui. Vocês podem nos perceber. Vocês podem nos ouvir. Em falta dessa faculdade, fazem-no por 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Olha que informação interessante. Então, esses espíritos eles podem influenciar nossa vida, eles podem nos atormentar de 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Seria, pois, erro crescer que só por meio das comunicações escritas ou verbais exercem os espíritos a sua influência.
Ou seja, a influência dos espíritos na nossa vida vai muito mais do que aqueles momentos de comunicação por escrito ou verbal, ou visual, ou auditiva. Vai muito além disso. Tem as comunicações por interações mentais da intuição e da inspiração. Não só sobre o médium ou a pessoa alvo, como sobre alguém ou várias pessoas. Eu falei alguém, que não existe plural de alguém, mas a gente falou no sentido de perceber, que vocês percebam que são várias pessoas que estejam em torno do médium, que podem servir de instrumento para os seus inimigos, para os espíritos malévolos, mal intencionados, imprimir ao médium alguma reação desagradável, ou ao meio onde ele está. Por isso que é importante o médium estar bem sintonizado com a casa que ele frequenta, fazer as tarefas conforme pedido e orientado, para que ele possa, com segurança, caminhar, passando as informações necessárias no momento certo, na hora certa, com a segurança esperada. Esta influência é de todos os instantes, e mesmo os que não se ocupam com os espíritos, ou até não creem neles, estão expostos a sofrê-la, como os outros, e mesmo mais do que os outros, porque não tem com que a contrabalançar, com que a contrabalance. Então, essas pessoas que não querem nem acreditar nos espíritos, não querem aceitar a influência dos espíritos, essa influenciação pode ser muito mais perigosa, muito mais complexa, porque a pessoa não acredita, mesmo que você fale que existe, ele não vai acreditar. Eu brinco com as mulheres, eu falo assim, cuidado quando vocês falam assim, ninguém manda em mim. Nessa hora você está teleguiada por uma equipe de espíritos que vão te jogar no buraco. Então, ao invés de você falar ninguém manda em mim, procura arrumar uma palavra melhor, eu procuro me interagir melhor com as pessoas, eu procuro entender melhor as colocações das pessoas, fala diferente, não faz uma informação tão pesada assim não, que tem consequências. Ou já está sob influências de consequências não muito agradáveis. E se for médio, então aí que essa vigilância tem que ser muito maior, que informações como essa tem que ser evitada. A mediunidade é, para o espírito, um meio de se fazer conhecido. Se ele é mau, sempre se trai, por mais hipócrita que ele seja. Pode, pois, dizer-se que a mediunidade permite se veja o inimigo face a face, se assim nós podemos exprimir, e combatê-lo em suas próprias armas, com suas próprias armas. Ou seja, à medida que a gente entende a mediunidade, à medida que a gente tem as reuniões específicas para o devido estudo, para a devida orientação do médium, dos médiums, de psicofonia, de psicografia, de esclarecimento, de sustentação, todos estarão sendo esclarecidos, todos estarão sendo protegidos e todos estarão recebendo ali, de alguma forma, a comunicação de algum inimigo desta vida ou do passado, que vai trazer esclarecimento para todos. É de grande necessidade, é de grande importância que todos nós tenhamos em mente que precisamos trabalhar para o bem, pelo bem e com o bem. E para fazermos isso, precisamos de estudar bem a doutrina espírita, se nós somos médiuns, se nós estamos envolvidos na doutrina espírita, se nós estamos envolvidos com reunião mediúnica ou com qualquer outra atividade dentro da casa espírita, nós temos que estudar bem a doutrina espírita, principalmente o livro dos médiuns. Não é à toa que a gente está postando os estudos aí. Façam seus comentários, tragam mais informações para a gente. Se a gente ferrou, reporte-nos. Se a gente... se você precisa de algum dado a mais que a gente deixou de passar aqui, se tiver na nossa alçada, a gente faz mais à frente, a gente faz outro estudo, a gente posta também, para que a gente tenha forças para enfrentar todas as adversidades que, porventura, possa aparecer ao longo do nosso caminho. Sem essa faculdade, ele age na sombra. E tendo a seu favor a invisibilidade, o espírito, está invisível, pode fazer e faz realmente muito mal. A quantos atos não é o homem impelido por desgraça sua, e que teria evitado se dispusesse de um meio de esclarecer-se.
Então, quantas pessoas caem em situações muito complicadas, muito tristes, porque eles estão sendo conduzidos por espíritos que querem sua desdita, que querem prejudicá-lo. E essa tentativa de prejudicar a pessoa, que é a chave da mediunidade para educar esses espíritos, esclarecer esses espíritos e aquela pessoa passar por situações adversas com mais segurança ou às vezes até mesmo evitar a situação adversa. Portanto, é importante que a gente entenda esse papel da doutrina espírita, esse papel de estudar a mediunidade. Os incrédulos não imaginam enunciar uma verdade quando dizem que um homem que se transvia obstinadamente é o seu mau gênio que o impele à própria perda. Então, quando as pessoas chegam e falam que um mau gênio impeliu a pessoa para o seu próprio mau caminho, ele está dizendo uma grande verdade. É que o mau gênio, o obsessor, é o espírito inimigo. Então, vamos ficar atentos para que, diante desses fatos, diante dessas situações, nós podemos encarar com mais responsabilidade, encarar com mais segurança e agir com mais discernimento, para que as coisas realmente aconteçam de forma somativa, construtiva, para o bem de todos nós. Assim, o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos maus espíritos, há de ter como resultado, em tempo mais ou menos próximos, e quanto se achar propagado, destruir esse predomínio. E aí, gente, nós temos que ver que entender a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita é fundamental para toda a humanidade. E enquanto as pessoas se abstêm de estudar a doutrina espírita, eles ficam vulneráveis à ação dos maus espíritos. Quantos conflitos, quantas guerras, quantas atitudes ambiciosas, quantos crimes poderiam ser evitados se as pessoas parassem para pensar, para refletir, para entender que existe ação de espíritos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. Se Deus quiser, em breve teremos aí as câmeras que captam as imagens dos espíritos, que captam o som dos espíritos. Já imaginou? Tá pensando? A gente chegar lá na internet, vamos assistir cenas do Umbral agora. Vai lá, umbral.com.br, começamos a ver lá, ou então no YouTube, né? Cenas do Umbral, e aí a gente vai estar lá vendo aquelas cenas de socorro aos espíritos, de amparo aos espíritos sofredores. Aí já tem gente, não, a gente queria ver os obsessores lá torturando, batendo, matando, para quê? Vamos ver o bem, vamos focar no bem. Já imaginou? Campanha eleitoral com as imagens dos espíritos do lado do candidato? Quantas coisas a gente evitaria? Quantas pessoas a gente deixaria de votar? Vamos trabalhar no bem. Vamos fazer o bem. Vamos construir um mundo melhor, estudando, entendendo e nos corrigindo para que a gente seja bons espíritas, sejamos bons cristãos e sejamos bons edificadores de um mundo de paz, de esperança e de fraternidade para o amanhã, que começa hoje. As suas atitudes de hoje moldarão o teu futuro de amanhã. Dando a cada um os meios, ao estudar a doutrina espírita ou compreender a mediunidade, cada um vai ter os meios de se pôr em guarda quanto às sugestões deles. Aquele então que sucumbir, só de si terá de se queixar. Será que é por isso que as pessoas não querem estudar a mediunidade? Porque terão que ser mais vigilantes, não poderão ficar botando culpa nos outros? Mas se você tem oportunidade de estudar e não estuda para ficar exímio de culpas, você já é culpado. Nós precisamos treinar, fazer o bem, treinar, trabalhar no bem, treinar, construir uma manhã de luz. E para isso, precisamos de estudar, precisamos de praticar e precisamos de aprender a nos perdoar. Porque se a gente não aprender a nos perdoar, como que a gente vai amar aos outros indistintamente? Regra geral, quem quer que receba mais comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, quer escreva, quer não, isto é,
seja ou não seja médium, creia ou não creia. Bom, se a pessoa está recebendo os inputs compulsivos de escrever ou compulsivo de falar, ele, mesmo que ele creia ou não que existe mediunidade, mesmo que ele aceite que seja médium ou que ele não aceita que seja médium, ele é médium, porque ele recebe a influência dos espíritos. Os espíritos conseguem materializar alguns fatos através dele, então ele precisará ser tratado, ser educado, ser esclarecido. E para se fazer isso, exige-se tempo, exige, às vezes, paciência e, principalmente, o compromisso do obsediado e da equipe de desobsessão a estar sempre na tarefa, nos horários programados, nos dias programados. Vai ser no estalar de dedo que as coisas vão acontecer? Não, vão levar um certo tempo, vão ter as suas devidas dificuldades, mas é recompensador no final, conseguindo ou não um grande êxito de recuperar aquele espírito ou de não recuperar aquele espírito. Mas qual é a vantagem? Quando nesse momento que você não consegue recuperar o espírito 100%, como a gente gostaria, através de um bom esclarecimento, ele já passou pelo choque anímico, já teve vai passar a ter a partir dali menos poder de ação nas ações diárias dele. Porque o choque anímico faz com que o espírito passe a voltar-se para si mesmo, a entender que ele é um espírito e entender que o caminho que ele está seguindo nem sempre é o melhor. E assim a gente tem que procurar. Aqui tinha o corte, porque o texto é maior, mas a gente vai conseguir, vai prosseguir, apesar de vir aquele slide ali com a foto. Em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, pois que este pode, ao contrário, servir-nos de governo e preservar-nos dos riscos que corremos incessantemente à revelia nossa. Se você não estuda a doutrina espírita, você fica ao revel, você fica vulnerável à ação desses espíritos e você não tem como você se defender. Quando você estuda, aí você sabe que esses riscos incessantes podem ser atenuados ou até mesmo evitados pelas suas ações de cada dia. O perigo está na orgulhosa propensão de certos médiuns para muito levianamente se julgarem instrumentos exclusivos dos espíritos superiores e nessa espécie de fascinação que lhes não permite compreender as tolices de que são intérpretes. Então, nesse momento, todos nós temos que ter o devido cuidado para nos prevenir, para nos preparar para qualquer situação. E diante daquelas situações em que nós vacilarmos um pouquinho e cairmos em determinadas tentações inferiores, em nos deixar levar por determinadas ações inferiores, cair nas armadilhas dos maus espíritos, nós saibamos levantar a cabeça, nos instruir e pedir ajuda. Estou precisando de ajuda. Avalie para mim se isso aqui está compatível ou não. Mesmo os que não são médiuns podem deixar-se apanhar. Façamos uma comparação. Um homem tem um inimigo secreto a quem não conhece e que contra ele espalha subrepticiamente a calúnia e tudo que a mais negra maldade possa inventar. Então ele não sabe que ele tem um inimigo. Ele vai fazendo uma calúnia, vai fazendo uma série de investida contra a pessoa. O infeliz vê a sua fortuna perder-se, afastarem-se seus amigos, perturbado da sua aventura íntima, não podendo descobrir a mão que lhe fere, impossibilitado se acha de defender-se e sucumbe. Mas um belo dia, esse inimigo oculto lhe escreve e se trai, não obstante todos os ardis de que se vale. Então, a pessoa está passando por uma série de dificuldades, passa por uma série de problemas, das mais absurdas possíveis. As pessoas começam a olhar para ele com uma certa desconfiança. Sempre tem o fofoqueirinho de plantão para fazer uma fofoca que não pode. Fofoca não é verdade mesmo, espalhar aquela fofoca, espalhar aquela mentira.
espalhar uma intriga, e ele começa a ver que está tudo dando errado. Mas, num dado momento, o Espírito passou a mensagem e fala: aqui tem um probleminha para a gente resolver. Eis descoberto o perseguidor do pobre homem, que desde então pode confundi-lo e se reabilitar. Tal o papel dos maus espíritos que os espiritismo nos proporcionam a possibilidade de conhecer e desmascarar. Então, a doutrina espírita ela traz para a gente a grande oportunidade da gente conhecer quem são nossos inimigos, a forma com que nossos inimigos agem e como nós podemos nos defender deles. Nós estamos falando dos inimigos desencarnados e até mesmo de alguns encarnados também. A gente vai aprender como nos defender deles e levar o esclarecimento a esses pobres espíritos. Porque tudo que você quer colher no futuro, você tem que plantar hoje. Então, tudo aquilo que você está plantando, todas as suas ações, tudo que você está fazendo, apesar da aridez do terreno, do momento que você está vivenciando, ele vai ter a chance de começar a florescer. Porque a misericórdia divina sempre traz-nos a possibilidade da irrigação através da chuva das lágrimas, ou do suor do trabalho, do suor do estudo, da dedicação à causa espírita, que irá iluminar nossos caminhos, para que essas luzes benditas do amor divino possam iluminar nossa consciência para o reto agir, e assim, aqueles nossos inimigos do passado compreendam que eles têm que se melhorar, que eles podem se melhorar e que eles devem se melhorar, porque todos nós somos filhos de Deus e merecemos o melhor. E a gente tem até aí no YouTube uma oração pelo obsessor, onde a gente pede a Deus que ele compreenda a nossa situação, que ele nos perdoe porque nós já estamos predispostos a perdoá-los, e que, diante de todas essas adversidades que existem entre nós e nossos inimigos espirituais, existe a chance da nossa remissão, existe a chance de nós crescermos para Deus através da prática do bem, através da prática da caridade e sempre lembrando do poder da oração para transformar nossa vida. E com esse conjunto de fatores, lembrando também que nós somos filhos de Deus, que nós merecemos o melhor, todos nós cresceremos. Então é melhor que os espíritos, ao invés de obsediar para o mal, que intuam para o bem. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque nós somos bastante indisciplinados, mas as coisas começarão a se melhorar, começarão a se encaixar dentro de um padrão, onde todos nós teremos condições de sermos melhores. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito e às vezes uma vingança que este toma de um indivíduo de quem guarda as queixas da sua vida presente ou do tempo de outras existências. Então, para cada um de nós, a obsessão terá uma característica própria. Pode ser de algum ato dessa vida que a gente fez, o espírito não gostou. Às vezes a gente toma uma atitude contra alguém que eles gostam muito, eles ficam com raiva. Ou pode ser de uma ação passada, quando tomamos atitudes que foram desagradáveis àquele espírito, àquele grupo de espíritos. E eles vêm para vingança. Nesse momento eles precisam de ser esclarecidos. A recuperação desses espíritos vai depender de um conjunto de fatores, principalmente da predisposição e da educação do médium a pensar positivamente em sentido de entender a necessidade do perdão. Portanto, é importante que o médium esteja sempre disposto a ler e estudar relativo ao perdão. Então, quando lê os romances do Emmanuel há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão, Ave Cristo, né? E depois o Renúncia, você vai entender que é importante que você saiba abrir o coração para o amor, para o perdão. Os livros do André Luiz Ruiz mostram também a importância da gente perdoar, mas também mostra as consequências dos nossos atos. Nem tudo que está escrito ali eu vou concordar, mas algumas coisas são muito importantes para nos esclarecer da importância de perdoarmos e de ajudarmos. Quando a gente vê Lívia Lentulus se desdobrando para ajudar os seus algozes, a gente entende que a gente pode fazer o mínimo possível por aqueles que não gostam da gente aqui. Que humilhação maior que a Lívia Lentulus passou, devido às ações que Pilatos tomou, Pilatos e o André, né? São uma grandeza da alma muito grande que ela tinha em chegar depois no plano espiritual, amparar esses espíritos, praticamente carregar esses espíritos no colo.
Muitas vezes também não há mais do que desejo de fazer o mal. Então existem aqueles espíritos que gostam de fazer o mal. Se eles acham um médium que eles podem acoplar ali a ele, ou de alguma forma perturbá-lo, eles vão fazer. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram. Encontra uma espécie de gozo em atormentar, em os vexar. É igual na Terra, não adora as pessoas fazerem bullying. Achou alguém que é mais gordinho, que é muito magrinho, tem cabelo meio de um jeito, cabelo de outro. Adoram fazer um bullying. Hoje o bullying já está sendo contido até mesmo pelo poder da lei. E dentro desse conjunto de fatores que a gente vai deparar e vai vivenciar as nossas possibilidades de fazer com que a gente possa se melhorar, que a gente possa crescer em entendimento, em percepções superiores, para que a gente não caia nas situações que esses espíritos querem colocar para a gente, mas que a gente tenha condições de ajudá-los a se melhorar e abandonar essas ideias estranhas de querer prejudicar os outros. A impaciência que por isso a vítima demonstra, mais o exacerba, porque esse é o objetivo que colima, ao passo que a paciência o leva a cansar-se. Então o espírito começa a querer acionar, provocar determinados barulhos na casa, esconder determinados objetos dentro da casa, ou seja, toma uma série de atitudes, uma série de ações contra a pessoa, que quando ele começa a meditar sobre o fato, quando ele começa a parar para pensar, que ele começa a tentar entender o que está acontecendo, se acerena, se acalma, ora por aquele espírito, ou para os bons espíritos ampararem, o médium começa a ganhar força contra essa obsessão. É simples? Logicamente que não. É muito complexo? Também, logicamente que não. Todos nós estamos aqui para um trabalho de aperfeiçoamento, de melhoria e para crescermos na busca externa da nossa melhoria íntima. Com o irritar-se e mostrar-se despeitado, o perseguido faz exatamente o que quer com o seu perseguidor. Então, se a pessoa fica assustada, se fica com medo, se fica com raiva que as coisas estão dando errado, ele vai aquilo que ele quer. Por outro lado, se a pessoa faz uma oração, se a pessoa pede ajuda aos amigos para orarem por ele, começa a clarear as situações, começa a vir novas fases, novas oportunidades para nós. Esses espíritos agem, não raro, por ódio e inveja do bem, daí o lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. E aqui vem um outro fator importante que o Kardec traz para nós. Quem é a vítima desses espíritos? Quem eles querem atacar? Aqueles que fazem o bem. Que tipo de ataque eles querem fazer? Qualquer ataque que vexe a pessoa, que deixe a pessoa irritada, que deixe a pessoa preocupada, que faça as pessoas se sentir mal. Então nós vamos ter a obsessão porque nós prejudicamos alguém nessa vida, a obsessão porque fizemos mal a pessoas em outras vidas, a obsessão porque nós estamos fazendo o bem, e tem espírito que não quer fazer o bem, não quer crescer, não quer que a gente faça o bem. Entenderam como que as coisas vão? Kardec destrinchou bem aqui para nós? Tá começando a dar errado para as coisas para você? Tá na hora de você começar a fazer suas orações, ficar mais vigilante, começar a fazer uma atividade social, começar a ajudar o próximo, fazer alguma coisa pelo próximo, fazer a sua reforma íntima, que é importante também. Aí você começa a fazer as suas mudanças, as suas modificações e vai se aproximando da perfeição que todos nós esperamos. Um deles se apegou como tinha a uma honrada família do nosso conhecimento, a qual, aliás, não teve a satisfação de enganar. Tinha tipo uma coceira na pele, ou a caspa no cabelo, depende da colocação que ele dá ali. Então, esse espírito que quer se apega a uma família, mas ele não conseguiu enganar.
Ele não conseguiu trapacear as informações para prejudicar a família. Interrogado acerca do motivo por que se agarrara a pessoas distintas, em vez de o fazer a homens maus como ele, respondeu: estes não me causam inveja. Então ele queria prejudicar as pessoas porque ele tinha inveja. E tem tanto obsessor encarnado nessa situação para nós, né? Tudo que você faz, eles ficam com inveja. Isso é íncito em nós, seres humanos. Ter inveja do outro. Ver o outro tendo as coisas, a gente não tem, e a gente, às vezes, não sabe gerenciar o que a gente ganha. Às vezes o outro ganha menos do que a gente, mas ele gerencia bem, então ele tem os bens dele. Ele tem as coisas dele. E aí nós temos que procurar nos observar, procurar nos olhar para dentro de nós mesmos, para que a gente tome as atitudes mais conscientes, mais respeitáveis perante nós mesmos, perante o nosso semelhante, para que a gente evite criar campo propício para que essas energias de inveja do mundo espiritual cheguem para nós. E de todas as formas, na homeopatia existe aí o Ruta graveolens, que é a famosa arruda, que é um remédio para a inveja, tanto para o invejoso que quer destruir o outro, quanto para aquele que é invejado. Em breve, ao longo dos tempos que nós temos aí pela frente, se Deus quiser, nós vamos colocar algumas dicas na internet aberta para alguns remédios homeopáticos. Mas se você procurar por Ruta graveolens na internet, você vai achar lá a questão que é o remédio mais invejoso que tem. Tem inveja de tudo. E o que é pior, ele quer destruir o que o outro tem. Então a inveja também tem tratamento. E melhora a pessoa, tá? Outros são guiados por um sentimento de covardia que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos que eles sabem incapazes de lhes resistirem. Mais uma característica. A pessoa não vai ter força para se defender dele, ele tem uma ascensão moral sobre essa pessoa, ele age por covardia. Já que ele não sabe se defender, eu vou atacar, vou fazer sabotagem, porque ele não quer se melhorar. Até o momento que ele passe pelo choque anímico e busque esse entendimento superior. Um desses últimos, que subjugava um rapaz de inteligência muito apoucada, interrogado sobre o motivo dessa escolha, respondeu: tenho grandíssima necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa criteriosa me repeliria. Ligo-me a um idiota que nenhuma força me opõe. Então, quando a gente está muito obsediado, sendo atacado, a gente está no mínimo meio idiota. Brincadeiras à parte, nós temos que ficar realmente atento. E no caso desse aqui, atacava o rapaz porque ele tinha limitações mentais, ele não conseguia se defender e ele passava a atacar. Ao fazer a oração, fazer a evocação, ele despertou. E esse despertar para as realidades superiores da vida, despertar para os entendimentos maiores da nossa existência, é de extrema importância para todos nós. E uma coisa que nós precisamos despertar o entendimento é de que nós somos filhos de Deus, nós merecemos o melhor e que as bênçãos divinas estão sempre nos protegendo e nos envolvendo. Portanto, fique com Deus, fique com Jesus e que as luzes divinas envolvam seu lar, envolvam sua família e todos sejam abençoados para seguir um caminho do bem, da fraternidade e do amor.